Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, bom dia a todos. Estamos aqui no capítulo 4, página 45, da biografia de São Francisco de Assis, escrita pelo Chesterton. O capítulo tem como título Francisco, o Construtor. Chegamos agora à grande lacuna da vida de Francisco de Assis, no ponto em que qualquer fato lhe acontecera que deverá permanecer grandemente obscuro a maior parte de nós, que somos indivíduos vulgares e egoístas, a quem Deus não destruiu para reconstruir. Ao lidar com essa passagem difícil, especialmente considerando a minha própria finalidade de tornar as coisas moderadamente fáceis para o simpatizante mais secular, hesitei no que concerne ao melhor curso a tomar. Assim, decidi-me, eventualmente, a contar primeiro o que sucedeu, oferecendo não mais que simples sugestão do que penso significar o que aconteceu. A significação mais ampla poderá, com maior facilidade, ser debatida depois, quando desdobrada na vida franciscana cabal. O que aconteceu foi o seguinte: transcorre a lenda, em grande parte, em torno das ruínas da igreja de São Damião, um velho templo de Assis, aparentemente abandonada e caindo aos pedaços. Ali, Francisco tinha o hábito de ir orar à frente do crucifixo, durante aqueles dias escuros e sem objetivo da transição que seguiu ao colapso trágico de todas as suas ambições militares, talvez tornado amargo por alguma perda de prestígio social, coisa terrível para o seu espírito sensível. Fazendo isto, ouviu uma voz que lhe dizia: Francisco, não vês que minha casa está em ruínas? Vai restaurá-la para mim. Francisco ergueu-se e partiu. Partir e fazer alguma coisa era uma das exigências da sua natureza impulsiva. Provavelmente ele teria partido e realizado a obra, mesmo antes de haver inteiramente pensado no que fizera. Seja como for, o que fizera fora coisa muito decisiva e desde logo eminentemente desastrosa para a sua singular carreira social. Na linguagem grosseira e convencional do mundo, que não compreende, ele roubou. Do seu próprio ponto de vista entusiástico, ele estendeu ao seu venerável progenitor, Pedro Bernardone, o invulgar entusiasmo e inestimável privilégio de auxiliar, mais ou menos inconscientemente, na reconstrução da igreja de São Damião. De fato, o que ele fez foi, antes de qualquer coisa, vender o seu cavalo e, em seguida, várias peças de tecidos
de tecido pertencentes ao pai, fazendo sobre elas o sinal da cruz, a fim de indicar o destino piedoso e caritativo que levaram. Pedro Bernardone não interpretou as coisas sob essa luz. Pedro Bernardone realmente não tinha muito grande luz com que ver as coisas, tanto quanto dizia respeito ao gênio e temperamento do seu extraordinário filho. Em vez de entenderem que sorte de fôlego e chama de apetites abstratos o rapaz vivia, em vez de simplesmente mostrar-lhe, como o sacerdote fez mais tarde, o ato indefensável que praticara com a mais louvável intenção, o velho Bernardone tomou a questão do modo mais rígido, do modo literal, legal. Tinha absoluto poder político como um pai pagão, e ele próprio aprisionou o filho como um ladrão vulgar. Parecia que o brado encontra eco no seio de muitos com quem antes o desventurado Francisco fora popular. E no esforço de construir a casa de Deus, só logrou ter contra si a sua própria casa, né? E jazer enterrado sob as ruínas. A briga arrastou-se tristemente por várias fases. Em certa hora, o inditoso jovem parece ter desaparecido sob a terra, e, por assim dizer, em alguma caverna ou adega escura, onde ficara metido desesperançosamente nas trevas. De qualquer maneira, foi o seu mais lúgubre momento. O mundo inteiro tinha virado. O mundo inteiro estava sobre ele. Depois que saiu, foi somente aos poucos que, talvez, alguém percebeu que algo lhe houvera sucedido. Ele e o pai foram chamados ao tribunal do bispo, pois Francisco tinha recusado a autoridade de todos os tribunais legais. O bispo dirigiu-lhe algumas observações cheias do excelente bom senso que a Igreja Católica mantém permanentemente como esteio de todas as iniciativas audaciosas dos seus santos. Disse a Francisco que ele precisava inquestionavelmente devolver ao pai o dinheiro. Que bênção alguma poderia resultar de uma boa obra realizada à custa de métodos injustos. Em suma, para falar claro, o incidente terminaria então se o jovem fanático devolvesse o dinheiro ao velho Caturra. Uma nova atmosfera se estabeleceu ao redor de Francisco. Ele já não se sentia acabrunhado, nem muito menos rastejava, em tanto quanto se referisse ao seu progenitor. Entretanto, as suas palavras, suponho, não indicam nem indignação ou insulto ostensivo, nem nada com a natureza de mera continuação da discórdia. Tem remota relação com a linguagem misteriosa do seu grande modelo. Que tenho eu a ver contigo? Frase de Nosso Senhor, né? Ou, até, com o terrível, não me toques. Levantou-se à frente de todos e disse: até aqui tenho chamado pai a Pedro Bernardone, mas agora sou servo de Deus. Não somente o dinheiro, mas também tudo o que se possa dizer dele, devolverei a meu pai, mesmo as próprias roupas que me deu. Fecha aspas para São Francisco. Nisto arrancou todas as vestes, exceto uma,
e todos viram que era um cilício. Empilhou no chão as roupas e por cima delas atirou o dinheiro. Voltou-se em seguida para o bispo e recebeu-lhe a bênção, como alguém que vira as costas à sociedade. E, de acordo com o relato, saiu como estava ao ar frio do mundo. Aparentemente estava, na ocasião, um mundo de fato frio, pois havia neve na terra. Um detalhe curioso, imagino que cheio de profunda significação, encontra-se no mesmo relato desta grande crise da sua vida. Ele saíra seminu com o seu cilício para os bosques de inverno, pisando o chão gelado entre as árvores nevadas. Um homem sem pai, sem dinheiro e sem país. Ele, a toda aparência, não tinha ofício, plano ou esperança no mundo. E ao penetrar no mato gelado, pôs-se subitamente a cantar. Evidentemente, foi observado como coisa notável que a língua na qual cantava era o francês, ou esse provençal que, por conveniência, chamava-se francês. Não era o seu idioma nativo, e foi na sua língua materna que ele, afinal, logrou fama de poeta. Com efeito, São Francisco é justamente um dos primeiros poetas nacionais nos dialetos puramente nacionais da Europa. Mas era a língua com a qual estavam identificados todo o ardor e todas as ambições do menino. Para ele, era a língua eminentemente romântica. Que tivesse rompido com ela nesta extraordinária extremidade, parece-me algo, à primeira vista, muito estranho e, em última análise, bastante significativo. Qual teria sido, ou pudesse efetivamente ter sido, essa significação? Procurarei dizê-lo no capítulo seguinte. Basta indicar aqui que toda a filosofia de São Francisco revolvia em torno da ideia de uma nova luz sobrenatural sobre as coisas naturais, o que significava a recuperação final das coisas naturais, não a sua recusa final. E para o fim desta parte puramente narrativa da questão, basta registrar que, enquanto vagueou pela floresta de inverno, no seu cilício, qual o mais selvagem dos ermitões, ele cantara na língua dos trovadores. No entanto, a narrativa naturalmente volta ao problema da igreja em ruínas, ou ao menos abandonada, que fora o ponto de partida do crime inocente do santo e punição beatífica. Esse problema ainda predominava na sua mente e em breve lhe estava ocupando as atividades insaciáveis, mas eram atividades de diferente sorte. E não fez mais tentativas de interferir na ética comercial da cidade de Assis. Havia surgido nele um desses grandes paradoxos que são, ao mesmo tempo, vulgaridades. Compreendeu que o meio de construir uma igreja não era envolver-se em negociatas e em questões de direito legal. Para ele, coisa complicada. O meio de construir uma igreja não era pagar por ela com dinheiro alheio. O meio de construir uma igreja não era pagá-la, ainda que com dinheiro próprio. O meio de construir uma igreja é
construí-la. Saiu a recolher pedras. A todos que encontrava pedia que lhe dessem pedra. De fato, tornou-se um novo tipo de mendigo, invertendo a parábola. Um mendigo que não pede pão, mas pedra. Provavelmente, da mesma forma como lhe aconteceu repetidamente no curso de sua extraordinária existência, a própria extravagância do pedido lhe valeu certa popularidade. E toda espécie de gente ociosa e opulenta teve simpatia pelo benevolente projeto, tal como se tratasse de uma especulação. Olha a fineza do Chesterton aqui, né? Toda gente ociosa e opulenta teve simpatia pelo benevolente projeto, tal como se tratasse de uma especulação. Então a gente ociosa e opulenta, né, está sempre esperando alguma coisa interessante na vida, né? E quando viu aquele mendigo pedindo não pão, mas pedra, ele teve simpatia com ele, como se eles tivessem encontrado também, ao invés do mendigo pedindo pedra, um intelectual fazendo alguma especulação. Tá? Um suposto filósofo andarilho fazendo alguma especulação. Então aqui, com esse pequeno toque do Chesterton, né, a gente já pode perceber a estrutura da época, né? E talvez de todas as épocas, né? Em todas as épocas, a gente ociosa e opulenta estão à espera disto, né? Ou de uma bizarrice, tipo um mendigo pedindo pedra, ou um suposto filósofo fazendo alguma especulação, mesmo que essa especulação seja uma bobagem tremenda, né? Trabalhou com as próprias mãos na reconstrução da igreja, arrastando os materiais como uma besta de carga e aprendendo as últimas e mais duras lições do labor. Vasto número de histórias se conta de Francisco neste período, assim como em todo o outro de sua vida. Mas para o nosso propósito, que é de simplificação, será melhor demorar um pouco nesta nova entrada definitiva do santo no mundo, pela porta grosseira do trabalho manual. Existe, com efeito, através de toda a sua vida, uma espécie de duplo significado, como a sua sombra projetada numa parede. Todas as suas ações tinham qualquer coisa do caráter de uma alegoria. E não será de admirar se algum dia qualquer historiador científico, estólito, queira demonstrar que ele próprio nunca passou de uma alegoria. Bem verdade é que ele operava numa dupla tarefa e reconstruía outra coisa além da igreja de São Damião. Estava apenas descobrindo a lição geral de que a sua glória não iria repousar na derrubada de homens nos combates, mas na construção de monumentos positivos e criadores da paz. Ele estava verdadeiramente construindo outra coisa, ou começando a construí-la. Uma coisa que tem sobejamente caído em ruínas, embora nunca ultrapassando a capacidade de reconstrução. Uma igreja que poderia sempre reconstruir-se, a despeito da carcomida
de carcomida a pedra fundamental, contra a qual as portas do inferno não prevalecerão. A próxima fase do seu progresso marca-se provavelmente pela transferência que fez das suas energias de reconstrução arquitetônica à pequena igreja de Santa Maria dos Anjos, em Porciúncula. Já tinha feito algo da mesma natureza numa igreja dedicada a São Pedro. E essa qualidade na sua vida, notada acima, que lhe deu o aspecto de um drama simbólico, levou muitos dos seus biógrafos mais devotos a notarem o simbolismo numérico das três igrejas. Havia, de qualquer forma, um simbolismo mais histórico e mais prático com respeito a duas delas, pois a igreja original de São Damião foi posteriormente a sede da sua notável experiência de ordem feminina e do puro e espiritual romance de Santa Clara. E a igreja de Porciúncula permanecerá para sempre um dos grandes edifícios históricos do mundo. Foi ali que juntou o pequeno punhado de amigos e entusiastas. Foi a casa dos homens sem lar. Nessa ocasião, porém, não estava claro que ele tivesse ideia definida de nenhum movimento monástico semelhante. Em que data o plano terá surgido na sua própria mente, é impossível dizer. Mas, a julgar pelos acontecimentos, assume primeiramente a forma da união de alguns amigos que se uniam a ele porque participavam da sua paixão à simplicidade. O relato sobre a forma da dedicação é, contudo, muito significativo, pois era o de uma invocação da amplificação da vida de que fala o Novo Testamento. Deve ser simplificação, né? Da vida de que fala o Novo Testamento. A adoração de Cristo tem sido, desde muito tempo, parte da natureza apaixonada do homem. Mas a imitação de Cristo, como espécie de plano ou esquema em que pautar a vida, pode-se, nesse sentido, começar aqui. Os dois homens que aparentemente receberam o crédito de perceber pela primeira vez o que se passa no mundo da alma foram um sólido e abastado cidadão chamado Bernardo de Quintavalle e um cônego de uma igreja vizinha chamada Pedro. É tanto mais para o seu crédito porque Francisco, se for lícito expressá-lo assim, chafurdava na pobreza e na associação de leproso e mendigos esfarrapados, enquanto esses dois eram homens que tinham muito a renunciar. Um cheio de conforto mundano, outro de ambição na igreja. O rico cidadão Bernardo chegou literalmente a vender tudo quanto possuía a fim de dar aos pobres. Pedro fez ainda mais, pois desceu de uma cátedra de autoridade espiritual, provavelmente quando já era pessoa madura, e por conseguinte de hábitos mentais fixos, para acompanhar um jovem extravagante, a quem a maioria tinha conta de louco. Isso de que tinham conseguido um vislumbre e cuja glória Francisco tinha visto, poderá sugerir-se mais adiante, tanto quanto seja capaz de sugestão. Neste momento, não é preciso professarmos
ver além do que viram todos os residentes de Assis. E, ademais, uma coisa inteiramente indigna de comentários. Os cidadãos de Assis só viram o camelo passar em triunfo pelo buraco da agulha. E Deus fazendo coisas impossíveis. Porque para ele, todas as coisas são possíveis. Publicano, e não como o fariseu, e um ricaço que partira alegremente porque não tinha posses. Então essas duas figuras, né, que se uniram a Francisco, primeiramente, né, devem ter causado um espanto em Assis, né? O Chesterton brinca aqui, não é? Os cidadãos de Assis só viram o camelo passar em triunfo pelo buraco da agulha. O publicano, como o publicano e não como o fariseu, e um ricaço que partira alegremente porque não tinha posses. Dizem que essas três figuras fizeram para si uma espécie de cabana ou caverna próximo ao hospital de leprosos. Lembra a questão do leproso na vida de São Francisco, né? Ali falavam entre si nos intervalos de trabalho e perigo, pois era necessário coragem 10 vezes maior para cuidar de um leproso do que para lutar pela coroa da Sicília. Então, falavam entre si em intervalos de trabalho e perigo, em termos da sua vida nova, e quase como crianças que se comunicam em alguma língua secreta. Pouco podemos dizer com segurança a respeito dos elementos individuais da sua primitiva amizade. Todavia é certo que ficaram amigos até o fim. Bernardo de Quintavalle ocupa na história algo como a posição de Sir Bedivere, primeiro armado e último deixado dos cavaleiros de Arthur, da lenda da Távola Redonda, né? Porquanto reaparece a mão direita do santo no seu leito de morte, recebe qualquer bênção especial. Mas todas essas coisas pertencem a outro mundo histórico e estavam bastante remotas do trio esfarrapado e fantástico na sua cabana. Não eram monges, senão talvez no sentido mais literal e arcaico, identificado com os eremitas. Eram, por assim dizer, três solitários que viviam socialmente juntos, mas não como sociedade. Tudo parece ter sido intensamente individual, conforme se vê do exterior, indubitavelmente individual, ao ponto da insanidade. A agitação de qualquer coisa que tinha em si a promessa de um movimento ou de missão pode-se pela primeira vez sentir na questão do apelo ao Novo Testamento. Era uma espécie de sors virgiliana, com aplicação à Bíblia. Uma prática não desconhecida dos protestantes, se bem que aberta à sua crítica, crescia antes uma superstição dos pagãos. De qualquer maneira,
Abri-las ao acaso parece quase o oposto de procurar-se um texto nas Escrituras. Todavia, São Francisco certamente as abriu ao acaso. De conformidade com uma história, ele simplesmente fez o sinal da cruz sobre o volume do Evangelho e abriu em 3 lugares, lendo 3 textos. O primeiro foi a lenda do homem rico, que recusa em vender os seus haveres. O primeiro foi a lenda do homem rico, cuja recusa em vender os seus haveres dera ensejo ao grande paradoxo do camelo e da agulha. O segundo era do mandamento aos discípulos de nada levarem consigo na jornada, nem alforge, nem cajado, nem dinheiro. O terceiro falava, para ser literalmente crucial, que o seguidor de Cristo deve também levar a sua cruz. Há uma história um tanto semelhante de Francisco achar um desses textos, quase por acidente, meramente ouvindo ao que acontecera ser o Evangelho do dia. Mas, segundo essa versão, pareceria, pelo menos, que o incidente deve ter ocorrido muito cedo na sua vida nova. Talvez logo após a ruptura com o pai, pois fora aparentemente pela voz desse oráculo que o primeiro discípulo Bernardo saiu precipitadamente a espalhar todos os seus bens entre os pobres. Se isso for assim, pareceria que nada o acompanhou no momento, exceto a vida ascética individual com a cabana por ermida. Deve naturalmente ter sido uma ermida de espécie um tanto pública. Entretanto, nem por isso deixava, num sentido bastante verdadeiro, de estar afastada do mundo. São Simeão, estilita, no topo do seu pilar, foi, em certo sentido, um caráter excessivamente público, mas com tudo isso, havia na sua situação algo singular. O São Simeão, existiram vários santos estilitas, né? Mas São Simeão, chamado o Antigo, que houve um outro Simeão estilita, foi um asceta cristão sírio que viveu no cimo de uma coluna de pedra por 37 anos. Então tinha uma coluna, né, de pedra e ele ficava lá em cima. Nunca desceu da pedra por 37 anos. Né? Pode-se presumir que a maioria das pessoas achava singular a situação de Francisco. E muitos mesmo a supunham demasiadamente singular. Havia, inevitavelmente, em toda a sociedade católica, qualquer coisa definitiva, e até subconsciente, ao menos capaz de compreendê-lo melhor do que o compreenderia uma sociedade pagã ou puritana. Porém, não devemos, nesta altura, exagerar potencial simpatia pública. Como já foi sugerido, a Igreja e todas as suas instituições tinham já o ar de serem antigas, estabilizadas e sensatas. As instituições monásticas, inclusive. Então, a Igreja já tinha o peso de 1000 anos, né, nas costas. Ela já estava, digamos, desacostumada a coisas extraordinárias ocorrendo em seu seio, né? Coisas fora da ordem natural das coisas, né? O bom senso era mais comum na Idade Média, creio,
do que em nossa era jornalística um tanto precipitada. Mas os indivíduos como Francisco não são comuns em era alguma, nem se deverão facilmente compreender como mero exercício do bom senso. No século XIII, o século XIII foi, por certo, um período de progresso, talvez o único período realmente progressivo da história humana. Mas se pode chamá-lo progressivo precisamente porque o seu progresso foi muito ordenado. Foi verdadeira e realmente um exemplo de época de reformas sem revoluções. Aqui também é uma ideia-chave, né? uma característica-chave da Idade Média que Chesterton percebe. Né? Reformas sem revoluções. Ademais, as reformas não foram somente progressivas, e sim muito práticas, e foram muito vantajosas para as instituições altamente práticas, as cidades, os grêmios de comércio e as artes manuais. Ora, os homens sólidos da cidade e do grêmio, no tempo de Francisco de Assis, eram provavelmente muito sólidos, de fato. Eram muito mais iguais economicamente, governados no seu próprio ambiente econômico, com muito mais justiça do que os modernos, que lutam loucamente entre a fome e os prêmios monopolistas do capitalismo. Mas é bastante provável que a maioria de tais cidadãos tivesse a cabeça dura dos camponeses. Certamente, o comportamento do venerável Pedro Bernardone não indica nenhuma simpatia delicada para com as sutilezas refinadas e quase fantasiosas do espírito franciscano. E não podemos aquilatar o grau de beleza e originalidade dessa estranha aventura espiritual, a não ser que tenhamos o humor e simpatia humana para pormos em palavras claras o como isso teria parecido a pessoa tão sem simpatia ao tempo em que ocorreu. No capítulo seguinte, tentarei, de forma inevitavelmente inadequada, indicar a parte interior da história da construção das 3 igrejas e da pequena cabana. Neste capítulo, não fiz senão esboçá-la exteriormente e, encerrando-o, peço ao leitor lembrar-se e compenetrar-se do que a história realmente parecia quando contemplada assim do lado de fora. Dado a um crítico de bom senso, um tanto grosseiro, sem outro sentimento pelo incidente além da contrariedade, como pareceria ficar a história? Então, do lado de fora, um cara de bom senso analisando essa história, né? Um jovem, maluco ou malandro, é apanhado a roubar o pai e vender mercadorias que era o seu dever guardar. E a única explicação que oferece é que uma voz de alto timbre lhe falara ao ouvido, vinda não se sabe de onde, e mandara-o consertar as fendas e buracos de determinada parede. Então,
declara-se independente de todos os poderes correspondentes à polícia ou aos magistrados, para refugiar-se ao lado de bispo amistoso que se vê no dever de admoestá-lo por ter agido mal. Em seguida, desanda a despir-se em público e praticamente atira a roupa ao rosto paterno, ao mesmo tempo que anuncia que o pai não é seu pai em absoluto. Depois disso, sai pela cidade a pedir a todos que encontra que lhe deem fragmentos de edifícios ou materiais de construção, tudo aparentemente ligado à sua antiga obsessão de consertar a parede. Pode ser magnífico encher fendas, mas isso, de preferência, por quem não esteja pessoalmente fendido. Além disso, restaurações arquitetônicas, como outras coisas, não se fazem melhor por construtores que, costumamos dizer, têm algum parafuso solto. Finalmente, o inditoso jovem cai em farrapos e esqualidez e praticamente se arrasta para a sarjeta. Este é o espetáculo que Francisco deve ter apresentado a grande número de seus vizinhos e amigos. Então, veja que essa descrição do Tiesto aqui é a visão que muitos de nós teríamos se vivêssemos em Assis e se presenciássemos essa história, né, inicial aqui de Francisco, tá? É uma visão muito razoável de se ter. Quer dizer, se a gente se colocar na posição dos habitantes de Assis, né, digamos assim, do lado dos habitantes trabalhadores de Assis, responsáveis, aqueles que cumprem as suas funções diariamente, que têm família, que a gente iria olhar para esse caso, né, pelo lado do bom senso. Né? E essa seria talvez o nosso parecer sobre o caso. Né? Imagina nós discutindo esse caso com os nossos amigos lá em Assis, né, no encontro casual. Um dizendo para o outro assim: pô, você viu aquele rapaz, filho do Pedro Bernardoni? O que aconteceu com ele? Pois é, cara maluco, né, rapaz? Tenta roubar o pai, depois fala que ouviu uma voz, depois fica nu, sai pra neve nu, depois volta, começa a pedir pedra para construir, né? Enfim. A forma como efetivamente viveu deve ter-lhes parecido duvidosa. Todavia, é de supor que já pedisse pão, assim como pedira materiais de construção. Mas sempre teve o cuidado de pedir o pão mais negro e pior que pudesse haver. As cascas mais duras ou qualquer coisa menos luxuosa do que as migalhas comidas pelos cães e que caiu da mesa dos ricos. Deste modo, ele provavelmente passou muito pior do que o mendigo ordinário, pois enquanto o mendigo comeria o melhor que pudesse achar, o santo procurava comer pior. Como fato patente, ele estava disposto a subsistir de refugos, e foi provavelmente experiência muito mais terrível do que a refinada simplicidade a que os vegetarianos e consumidores de água chamariam a vida simples. Aqui Chesterton está usando da sua
o seu humor, da sua finíssima ironia, né? Para criticar o vegetarianismo. Ele tem vários textos sobre isso, muito interessantes, né? Mas aqui é só uma menção, né? Da maneira como ele tratou da questão do alimento, aparentemente também tratou da questão do vestuário. Tratou disso baseado no mesmo princípio de tomar aquilo que lograsse obter e ainda assim não o melhor. De acordo com certa versão, ele trocara de roupa com um mendigo e sem dúvida teria ficado contente de trocá-la com algum espantalho. Outra história conta que tomou a grosseira túnica parda de um camponês, porém é de presumir que o fizesse somente porque o camponês lhe dera a túnica mais velha que tinha, e era de fato extremamente velha. A maioria dos camponeses possui poucas peças sobressalentes para dar, e alguns deles não se mostram especialmente inclinados a dá-las, a não ser quando absolutamente necessário. Dizem que, para substituir o cinturão que lançara de si, talvez com desprezo, mais simbólico, porque provavelmente levava a bolsa ou sacola conforme o uso da época, ele apanhou uma corda, mais ou menos ao acaso, porque estava à mão, e passou em volta da cintura. Indubitavelmente quis dar a entender que a usava qual expediente mesquinho, como o maltrapilho mais destituído que às vezes prende a roupa com um pedaço de barbante. Quis dar a entender que a ideia era segurar de qualquer forma a roupa. 10 anos depois, esse costume era o uniforme de 5.000 homens. E 100 anos mais tarde, nele, como panóplia pontifícia, desceram o grande Dante à cova. Então esse é o capítulo 4, né? Que acabamos de ler. Temos o capítulo inteiro aqui. Hoje eu fiz poucos comentários, porque esse capítulo já é mais ou menos auto-evidente, né? Então, veja que o Chesterton chama o capítulo de Francisco o Construtor. Né? Mas cuidado, porque o Chesterton está falando muito menos da construção física das igrejas do que de uma construção muito mais extraordinária que Francisco está fazendo aqui, né? Que é da construção da ordem franciscana, da espiritualidade franciscana, né? Do modo franciscano de ser, né? E de agir, né? Então, nesse capítulo, o Chesterton chama atenção, obviamente, para a história da construção das 3 igrejas, né? Mas também da construção da vida franciscana, tá certo? Então, agora, se vocês tiverem alguma pergunta ou alguma observação a fazer, podem fazê-lo. Só uma expressão que me chamou a atenção aqui, professor, que eu vou procurar meditar mais nela, que é hábitos mentais fixos. Como é difícil para a gente abrir mão de alguns desses hábitos mentais fixos. Ele fala daquele rapaz rico, né? Que tinha hábitos mentais fixos, né? E deixou para seguir um jovem, né? Isso é muito difícil, né?
Imagina, gente, assim, a gente... essas duas figuras que aparecem aqui junto a São Francisco, né? Que terão importância na ordem franciscana, o Bernardo de Quintavalle e o Pedro, né, um cônego. Imagina que essas pessoas construíram a vida dela durante anos, tinham os seus planos de vida, né? Tinham as suas metas, né? O cônego provavelmente tinha aspirações a subir na hierarquia da igreja, né? A se tornar talvez bispo, né? Tinha as suas ambições, né? O Bernardo já era um homem rico, né? Então, por mais jovem que fosse, talvez não fosse tão jovem assim, né? E esses dois largaram tudo para seguir Francisco, né? Então, Francisco, já nessa época, já tinha algo de sedutor, né? Algo que atraía, né? Agora, pensemos nós aqui, né? Se nós fôssemos essas duas figuras, ou uma ou outra, nós faríamos isso? Imagina, numa cidade como Assis, né? Comercial, né? Vendo lá um sujeito maluco, né? Fazendo as coisas que ele fazia nessa época, nós seguiríamos essa pessoa? Nós largaríamos toda a nossa vida para seguir, né? Como a Ana Paula fala, né? Nós, com os nossos hábitos fixos, né? Todos os nossos planejamentos de vida, né? Que são planejamentos, digamos assim, legítimos, né? Será que nós faríamos isso, né? A Aline diz assim: professor, e olhando o outro lado do rapaz que não foi bem aceito, a humilhação que Francisco passou, esse início começado por humilhação, o restante não deve ser tão difícil. Falo de ser abaixo de mendigo. Pois é. Esses instantes iniciais aqui da vida de Francisco, né? Da transformação, ele... Veja, Francisco era filho de um comerciante respeitado na cidade, né? Ele tinha uma vida social, um status social, né? E ele perdeu tudo. Ele perdeu absolutamente tudo. Ele perdeu o pai, né? E ele perdeu a respeitabilidade social. Essa experiência de Francisco, ela tem um similar, né, com a experiência de Paulo, né, quando ele caiu do cavalo, tá certo? Ele perdeu todo o status que ele tinha também, Paulo, né? Ele era um homem respeitado, né? Um rabino, né? Um rabino, perseguidor de cristãos, né? Então, essa transformação da vida de Francisco é tão tremenda, né, quanto a de Paulo. Feita de humilhação, bem lembrado pela Aline, né? A humilhação extrema, né? Porque agora Francisco abriu mão de tudo na vida. De tudo na vida, né? Ele não tinha mais a quem recorrer, né? Enfim, é a vida do santo, né? E veja, nessa época ele também não sabia o que ia ocorrer com ele. O futuro era incerto, não é? Não sabia o que ia ocorrer com ele. E ia ocorrer. Esses três homens lá
vivendo em conjunto, não tinha a menor ideia do que ia acontecer. E é incrível, né? Porque isso é que se lançar às mãos de Deus. Né? Lançar-se às mãos de Deus. Confiar em Deus. Né? Não sei o que vai acontecer amanhã. Não sei. Eu tenho que fazer hoje e amanhã é outro dia, eu não sei o que vai acontecer. Essa coisa é extraordinária. Né? Essa insegurança da santidade, né? Insegurança para nós, né? Os santos são muito bem seguros, né? Mas essa insegurança, nós que estamos numa sociedade que preza tanto a segurança, né? Segurança em todos os níveis, financeira, de saúde, de higiene, de propriedade, enfim. Isso para nós é uma coisa quase que incompreensível, né? Praticamente incompreensível, né? Então, mais alguma observação? Professor, você me perdoe, só voltando um pouquinho no que eu falei lá atrás, e talvez eu esteja sendo um pouco repetitivo em relação ao que o senhor mesmo já disse aí, mas assim, eu vejo que o sentido dessas leituras todas que o senhor vem fazendo com a gente é de nós nos educarmos, né? De nós buscarmos mudanças nas nossas vidas, né? O senhor já até falou disso uma vez. A salvação ela é individual, né? Então essa expressão que ele usou de hábitos mentais fixos me veio muito forte por isso, porque como que a gente vai realizar mudanças se a gente não abrir mão desses hábitos, né? E que esses santos todos, a gente não pode ficar só admirando, a gente tem que buscar imitá-los de alguma maneira, Isso. Né? Lógico que nas devidas proporções. Isso. Mas não há sentido nessas leituras se a gente não procurar usar algo disso para as nossas próprias vidas. Isso. E manter-se, nos mantermos inabaláveis nos nossos próprios deveres, os nossos pequenos deveres do dia a dia. Isso sim a gente deve se manter inabalável, mas a gente deve, ao mesmo tempo, buscar essa mudança interna. Pois é, eu lembro aqui de duas coisas. Primeiro, é da descrição que o Chesterton faz sobre a vida na Idade Média. Era uma vida em que as pessoas se preocupavam com as pequenas coisas. Eles estavam com o olhar aberto para a realidade da vida deles, né? Eles viviam confinados na cidade, né, deles e se preocupavam ali com os afazeres deles, né? Como o camponês, né? O camponês ele se preocupa em fazer os deveres dele do dia sem preocupar com o dia de amanhã, né? Nós temos que fazer o que é hoje a minha tarefa. E lembro também uma coisa que Santa Teresa dizia para as suas monjas, né? Ela dizia assim: vocês aqui nesse convento, vocês só devem preocupar com as pequenas coisas, as pequenas tarefas do dia, porque a grande coisa que aconteceu na vida de vocês já aconteceu, ou seja, vocês largaram o mundo e vieram para cá. Essa foi a grande coisa. Da agora para frente, vocês só têm que fazer pequenas coisas. Tá? Santa Teresa dizia isso. E eu diria para nós, né?
A grande coisa que aconteceu na nossa vida foi a nossa conversão para a Igreja Católica. Agora, o que nos basta é fazer as pequenas coisas do dia a dia da forma católica. Não é mais nada. Não precisamos mais nada. Nós já fizemos a grande transição, né? Nós já viemos para o aprisco das novelhas sob a proteção do bom pastor, né? Ego sum pastor bonus, né? Então nós já estamos no aprisco. Aqui nós temos que fazer apenas as coisas pequenas, como você disse, Ana Paula. E a respeito da vida dos santos, né? Que é tão prezada pela igreja, né? A leitura da vida dos santos, é justamente para a gente, digamos assim, acumular esse manancial de perspectivas que cada santo nos apresenta sobre a vida de santidade, para que a gente possa, pouco a pouco, imitá-los na nossa vida cotidiana, né? Quer dizer, o que é imitar São Francisco, né? No seu desprendimento das coisas do mundo? Ora, nós podemos imitá-lo em várias coisas. Por exemplo, hoje, em que o mundo nos parece muito opressivo, em que nós temos diariamente aquela precipitação de participar de movimentos e de correntes de opinião que nós pensamos que vai mudar o mundo. O que nós podemos fazer imitando São Francisco, né? Deixar isso para lá. Nós não vamos mudar o mundo. Vamos nos entregar à vontade de Deus. Agora, sem desconsiderar o seguinte, que a primeira vontade que Deus tem em relação a nós é com a nossa vida de oração, com a nossa participação nos sacramentos da igreja, tá certo? E com os nossos deveres de Estado. O resto não nos diz respeito. Nós temos que pensar isso. Isso é um desprendimento muito grande, não é? Principalmente nas atuais circunstâncias das nossas vidas, né? Em que a todo momento nós recebemos ultimatos de participar de coisas e correntes de opinião e discussões nas redes sociais e participações em passeatas, em isso ou aquilo, ou em reuniões enfim, tá certo? Essa é uma forma de viver, digamos assim. Porque imagina o seguinte, na época de São Francisco também havia muitas opiniões, muitas correntes de opiniões, muita conversa, não é? Tá certo? Em todas as épocas sempre. Agora, nós precisamos da maneira individual, da maneira com que cada santo nos toca, né? Procurar imitar um aspecto do santo. E por isso que é muito importante a gente ler a vida dos santos. Há santos inimitáveis, né? Por exemplo, nós já lemos santos inimitáveis aqui, né? Santa Margarida Maria Lacoque, Santa Gema Galgani. É difícil separar da vida da Santa Gema alguma coisa que a gente possa imitar, mas muitos outros santos nos dão muito boas sugestões de imitação, né?
E é para isso que a gente lê a vida de santo. É para isso. Né? Pra gente... Porque veja bem, se a gente não entender a vida do santo como uma coisa que é um exemplo em todas as épocas, a gente não entendeu a vida do santo. Né? Vocês lembram que nós, quando estávamos lendo São Paulo, nós sempre fazíamos comentários, né? Nós que eu digo, eu e vocês, de como que aquilo que nós estávamos lendo se aplicava exatamente à nossa vida atual. Então, esse exercício de trazer o santo para a nossa época, entendendo a época dele, obviamente, né, é um exercício absolutamente fundamental quando a gente lê a vida do santo, né, para que ela seja, para que ela participe da nossa vida atual, né, para que o santo seja um conselheiro atual da gente. Né? E é claro, a devoção aos santos faz parte também desse trazer o santo para a nossa época. Né? Nós podemos e devemos pedir a ele a sabedoria de fazer com que a vida dele nos seja importante, estimulante, sedutora. Né? A gente pode e deve pedir ao santo para que a graça de entender a vida dele e trazer a vida dele para a nossa vida. Né? E é assim que a gente se transforma de alguma forma no santo que a gente de que a gente é devoto. Né? Uma espécie de carisma, né? A gente procura ter o carisma do santo de quem a gente é devoto, né? O carisma franciscano, não é? Através de São Francisco, Santo Antônio, né? O carisma paulino, através de São Paulo, o carisma de São Felipe Neri, não é? Enfim, essa é a função mais profunda da leitura da vida dos santos, né? Por isso que as biografias mais simples dos santos, mais devotas, ela é importante, mas essas biografias que colocam o santo na sua época e nos explica qual que é a importância dele naquela época, é muito significativa para nós. Né? Para mim, para o meu temperamento, para a minha forma de ver, né? Essas biografias mais substanciosas do santo me ajudam mais a entrar na vida dele e a observar o que naquele santo, o que na vida daquele santo tem de semelhante à nossa vida hoje, né? Tá certo? Então, assim, é isso mesmo. Nós temos que imitá-los, né? A Aline fala, absorver algo de cada santo. Isso aí, né? Professor, me permita aqui só, o senhor me perdoe, vou discordar do senhor. Que ótimo! Um pouquinho só. Que ótimo. Em relação a Santa Margarida. Porque o senhor falou que ela é dos santos inimitáveis, mas ficou muito forte para mim, Santa Margarida, a questão da obediência. Ela se contrariava de uma forma que lógico, a obediência a Deus. Tá, Nosso Senhor não aparece, ele não se materializa para mim, Ana Paula, mas ele deixou os mandamentos. Então eu devo obediência a esses mandamentos e devo procurar cada vez mais as sutilezas que estão em cada mandamento. Então eu sempre, quando a gente estava lendo a biografia de Santa Margarida, eu pensava assim, meu Deus, ajudai-me a ser obediente como Santa Margarida. Sim, sim. Aliás,
os religiosos, né, de um modo geral, os santos religiosos, né, eles têm digamos assim, uma lição para nós, né? Essa lição da obediência, ela é tão difícil, né? Em todas as épocas ela foi muito, muito difícil. Mas principalmente na nossa época, né? Principalmente na nossa época. Por que eu digo isso, né? Não, eu vou falar além disso, principalmente na nossa época e principalmente para os leigos, né? Por que eu digo isso, né? Porque se a gente fosse religioso, né, nós estaríamos sob a ação de uma regra, né, uma regra religiosa. Não é? E aí, pelo menos no que diz respeito a o que a gente deve fazer cotidianamente, nós não teríamos a menor dificuldade de entender, não de fazer, de entender. Né? Os leigos, eles têm uma dificuldade extra, porque, claro, você falou, tem os mandamentos, né? Os mandamentos da lei de Deus e os mandamentos da igreja, né? A grande dificuldade dos leigos hoje em relação aos mandamentos da igreja, não os 10 mandamentos, né? Por causa justamente do momento em que a gente está vivendo dentro da igreja que a gente está vivendo, né? Isso deixa uma confusão na cabeça da gente, né? Uma confusão na cabeça da gente. Mas se a gente observar bem, né? Se a gente for delicado o suficiente para entender os desígnios de Deus, nós perceberemos o que Deus está querendo da gente em cada momento. É claro que isso demanda uma certa sutileza de pensamento e a graça de Deus, né? E a graça de Deus. Mas eu concordo com você. O que eu digo que a gente não deve procurar imitar, ou porque é impossível, né? Desses santos místicos, né? São as experiências místicas, né? Porque no fundo essa questão da obediência, ela foi muito mal usada, né, na história da igreja atual. Esse aqui é o problema. Em nome da obediência se fez coisas horríveis na igreja, né? Enfim, não quero entrar no detalhe aqui porque não é o caso, né? Mas sim, obediência é uma das coisas que os santos, das coisas principais que os santos nos ensinam, né? Obediência a Deus e não aos homens, né? Obediência a Deus e não aos homens. Só que isso tem um refinamento que é um problema para nós hoje, porque a gente não tem condição a gente não tem conhecimento da teologia moral, né? Porque a obediência tem sutilezas e tem limites, né? Que a gente se perdeu hoje nessa questão. Quando a gente lê a vida de Santa Margarida Maria, de Santa Teresa, de Santa Teresinha, a gente percebe que a ordem das coisas era diferente, né? A obediência naquela estrutura era uma coisa menos complicada do que é hoje. Mas sim, eu concordo com você. Na nossa época parece que não sabemos mais o que é obediência. Sim, a Cristina fala aqui. Não. Por quê, gente? Por quê? Então vamos só saber por quê, né? Porque nós somos filhos da revolução. Tá certo? É só por isso.
A revolução, ela traz um espírito de revolta e de desobediência. Nós somos filhos da revolução, nós somos revolucionários, né? Nós, por exemplo, não entendemos uma frase que eu li hoje para vocês, o que é fazer uma reforma sem revolução. Para nós, qualquer sistema que nós tenhamos que reformar, nós já pensamos logo em revolucionar, tá certo? Em destruir tudo e construir tudo de novo, né? Então, na nossa mente de revolucionário, obediência é uma coisa negativa, uma coisa depreciativa, uma coisa desumana, né? Ah, pois é, isso aí a Aline falou. A obediência parece uma humilhação. Isso. A obediência parece uma humilhação. Isso mesmo, né? Nós não sabemos obedecer. E outra, nós não sabemos identificar a autoridade a quem nós devemos obedecer. E a autoridade a quem nós não devemos obedecer. Isso se perdeu. Isso é muito difícil. Nós precisamos rezar muito, pedir a Deus que nos ilumine nesse aspecto, para que a gente obedeça a quem nós devemos obedecer e desobedeçamos a quem nós devemos desobedecer, né? Devemos rezar por isso, inclusive, né? Que Deus nos dê a graça de saber a quem nós devemos obedecer e a quem nós devemos desobedecer, né? A Cristina levantou a mão. Tá sem som, Cristina. Não tô te ouvindo não, hein, Cristina? Tem alguém ouvindo a Cristina aí? Porque eu não tô ouvindo não. Cristina, cadê você? Será que ela está falando? Sem me ouvir? Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Então, Cristina, eu acho que ela sai e entra. Oi. O microfone dela tá aberto mesmo, só que não sai som. Cristina, sai e entra no Skype. Talvez ela nem esteja. Isso, vamos ver se ela entra aí agora. Ela saiu. E... Opa, a Cristina agora entrou. Opa, tô começando a te ouvir aí. Tá ouvindo agora? Tô.
eu ia, assim, não é nem um comentário nem interessante. Ô, professor, todo dia, nas nossas leituras, aparecem questões urgentes, né? Todo santo dia, assim, eu sinto isso. Ontem foi esse problema da perversão do sentido da pobreza, Isso. o horror que as pessoas têm com pobreza, autoridade, de uma gravidade. E, Suzy, eu às vezes tenho a impressão de que eu vi tudo acontecer assim. Alô? Pode Está falar, me tô, ouvindo, professor? tô ouvindo. A imagem sumiu aqui, acho que é meu telefone. Eu lembro de situações assim, por exemplo, no meu trabalho, exercendo ali uma função, como que de uma maneira muito sutil, a autoridade, você não pode me livrar ninguém. Nas nossas relações familiares, isso foi totalmente destruído. Agora, o mais sério não é nós obedecermos, não. É nós sermos a autoridade naquilo que nós somos, no nosso estado de vida. Os homens abrem mão disso, as mulheres abrem mão disso, os papéis são totalmente invertidos. Todo mundo quer ser agradável, quer ser aceitável, e só pode ser isso não tendo autoridade, sendo É, uma pessoa que contemporiza, que aceita, que é aquiescente. É muito complicado isso, assim, a desordem é toda essa. É muito interessante, o que eu estava dizendo sobre a pobreza, o senhor falou da dignidade, essas pessoas exerciam uma autoridade, o pobre digno, exercia uma autoridade natural. natural. O estado de vida dele era claro para a gente. Era. E o papel e o lugar dele gente. Tá falhando um pouco agora, hein? Ah, tá. Agora voltou. Mas, Cristina, uma coisa interessante, né, que você falou aí. A família pobre de antigamente, digna, né? O, o pai. Tem um passarinho aqui, malucão aqui. Mas o pai da família pobre tinha autoridade sobre os seus filhos. Hoje, não tem. Por ser pobre. A pobreza hoje é uma espécie de maldição. Maldição. Então, voltando ao assunto da pobreza digna, né? Não existe mais a conjunção dessas duas palavras, pobreza e dignidade. Porque a pobreza é uma forma de indignidade. Ela passou a ser uma forma de indignidade. Né? Então, agora, a corrosão da autoridade, né, de quem exerce, porque veja bem, a obediência, ela pressupõe uma autoridade que vai avaliar a obediência. Né? Como não existe mais a autoridade, não existe mais a obediência. Né? Então, por isso que, mais uma vez, né, nós devemos rezar para Deus nos dar a compreensão para que a gente obedeça a quem nós devemos obedecer, mas também que nós desobedeçamos a quem nós devemos desobedecer, as falsas autoridades. Né? Porque hoje isso tudo está muito, muito confuso na nossa cabeça, de todos nós. Né? Então, embora eu concorde com a Ana Paula, né, que uma das grandes lições de todos os santos, né,
essa obediência, isso hoje para nós é muito difícil por causa dessa confusão da autoridade religiosa, da autoridade civil, né? Na Idade Média, ninguém tinha dúvida de que a gente devia obedecer os governantes da cidade, ao bispo da cidade, aos pais, às autoridades intermediárias, né? O chefe lá da guilda dos fabricantes de tecido, o chefe da guilda das pessoas que coloriam os tecidos, o chefe das guildas, da guilda tal ou qual. Era muito fácil você identificar toda a cadeia de autoridade que você tinha que obedecer, né? Essa ordem social. Hoje, como não há ordem social, é muito difícil, né? Muito difícil. Realmente é uma calamidade, né? Uma das calamidades maiores da nossa época é essa derrocada da autoridade e da obediência. Não tem dúvida. Então, gente, mais alguma observação? Então, Deus lhes pague a presença, a participação nesse nosso encontro de hoje. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. Amanhã, se Deus quiser, nós começaremos o capítulo 5, na página 57. Le Jongleur de Dieu é o título do capítulo, tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.